Olá, meus estudantes do primeiro ano do ensino médio do Colégio Alexandre Dumas. Nosso encontro de hoje é a aula de História, ok? Aqui é o professor Willer Ribeiro e saudades, ok? Peço a vocês, mais uma vez, assistam as videoaulas, compromisso, dedicação e creio que em breve vamos estar juntos para compartilharmos, interagirmos e dinamizar melhor nossos ensinos. A gente não pode perder o foco, beleza? A gente vai estar encerrando hoje, a aula de hoje é o capítulo 5 do livro de vocês, do livro de História, ok? Que tem como tema a formação do Império Romano. A gente vai estar encerrando a unidade 2, onde nós estudamos os povos da Antiguidade. Egito, Mesopotâmia, a Grécia Antiga, e agora a gente vai finalizar com Roma, a Roma Antiga. É interessante pensar, quando a gente estuda esses povos antigos, perceber que o mundo ele é formado por uma dinâmica. Cada povo desses que a gente estudou fica localizado em um espaço geográfico do mundo. Então veja que ao mesmo tempo, no mesmo período, a vida está correndo de forma dinâmica. E a gente vê vários olhares de mundo, sentidos de mundo. Então, por exemplo, para os egípcios, aquela lógica, né, do faraó ser considerado Deus, a religião relacionada com animais. Já na Grécia Antiga, você já tem o uso da mitologia, né, muito presente. Tudo aquilo que não tinha explicação se usava um mito na Grécia Antiga. Daí você vai ter a filosofia, que vai dar os primeiros passos da ciência na Grécia Antiga. Ao mesmo tempo, por exemplo, no Egito Antigo, o Estado, o faraó, era dono de tudo. Na Grécia Antiga, você já vai ter propriedades, você já se fala em direitos, a gente um pouco sobre a democracia. Aí a gente viu também, dentro desses povos antigos, os povos hebreus, primeiro povo monoteísta do mundo, né? Que foram decretados como o povo de Deus, o povo da Bíblia, e seguiam uma jornada com rumo às promessas de Deus. Os fenícios, navegadores, persas, povos dominadores, e assim, cada povo na antiguidade apresentando uma característica, cada povo produzindo cultura. Então a gente vê que esse mundo ele é dinâmico, assim como estamos aqui hoje, em outros locais, você tem estilo de vida. E isso nos ajuda a quebrar muito a questão do preconceito, né? A quebrar a questão do racismo, a compreender o outro como diferente, compreender o outro dentro das suas diversidades. Ao mesmo tempo, a gente evita também a xenofobia, a aversão ao estrangeiro. Entender que nós não somos protótipos da mesma produção. Somos uma diversidade no mundo. Então, o estudo sobre a antiguidade, eles nos trazem um pouco disso. Então, convido a vocês a conhecer um pouco das características da sociedade romana. Fiquem ligadinhos e venham comigo. Vamos lá? Desde já, quero passar para vocês a atividade do livro, do capítulo, deixa eu ver aqui, da página 72 e a página 73. Então, a página 72 tem algumas questões aqui de vestibular também. Elaborem essas atividades, pratiquem, ok? E logo mais nos encontramos para tirar essas dúvidas. Vamos lá. Roma Antiga. Essa imagem a gente já abre aqui com uma imagem famosa, que é a imagem do Coliseu. Esse Coliseu, Roma, ela está localizada na Itália, no país que hoje é uma Itália. É interessante que Roma atual é um estado dentro de um estado. Então Roma atualmente é o estado do Vaticano. Quem é o Vaticano? É o Papa. Então Roma foi tido como um estado independente dentro da Itália. É algo curioso, que por exemplo, se você, um cidadão, um elemento, ele roubar em uma cidade da Itália e a polícia estiver em fuga, estiver atrás desse bandido, e esse bandido entrar em Roma, ele não pode mais ser preso, porque aquela polícia ela não tem mais autoridade sobre Roma. Roma, ela possui, quem é o seu líder é o Papa. O Papa, além de ser um líder religioso da Igreja Católica, ele é um líder de Estado, ou seja, é como se fosse um presidente.
Roma, ela possui seu próprio banco, que é o Banco do Vaticano, sua polícia civil, militar, sua polícia federal, os seus órgãos públicos. Então Roma é um estado dentro de um estado. Isso é Roma atual. A gente vai ver aqui nas nossas aulas que nem sempre Roma ela foi um país católico, cristão. Apesar de ter sido se tornado o centro do cristianismo naquele período, na antiguidade, mas nem sempre foi assim, ok? Então essa aqui é a imagem do Coliseu, talvez um dos períodos mais famosos da Roma antiga. Muitos filmes retratam esse Coliseu quando trata dos gladiadores, dos conflitos dos gladiadores. Então essa é uma representação da antiguidade, é um ponto turístico lá na Roma antiga. Vamos lá. Então, Roma antiga, ela foi uma civilização muito poderosa. Uma das primeiras características a gente pode pautar em cima disso, porque ela se expande da Itália, passa a dominar outras regiões do mundo. Então, os romanos chegaram a dominar até o Egito antigo, no continente africano, assim como regiões na Mesopotâmia, que é na região do Oriente Médio, onde hoje é o Irã, o Iraque. Então, por isso dizer que foi uma civilização muito poderosa. Qual era o objetivo dessa dominação? Era obter riqueza. Diferente de hoje, que a gente tem esse intercâmbio, essa comercialização, a gente tem os meios de transporte, informação muito avançada, e você compra pela internet, chega na sua casa. Uma das formas de se autoabastecer era através da dominação de outros povos, ok? Grande império, por isso formou um grande império. O império é o ato de você anexar outros territórios ao seu território, se dominar outros povos e cobrar impostos. O principal legado, a herança que a Roma antiga, os romanos deixam para as civilizações atuais, é o direito romano, que foi as leis escritas, e também a religião, que é o catolicismo, a religião católica, que eu afirmei aqui é uma religião cristã. Religião cristã é toda religião que crê em Jesus Cristo. Portanto, se os católicos creem em Jesus Cristo, é a religião cristã. Então a gente vê que uma das maiores religiões aqui no Brasil atualmente é o catolicismo, e o principal líder no mundo ainda hoje é o Papa. Então por isso é um legado da Roma antiga. A ideia de república também, coisa pública. A república é o sistema onde serve o povo, há um sistema de governo onde o povo passa a ter alguns direitos. A gente vai ver que Roma vai passar por uma fase de república, e é nesse momento que a população vai possuir direitos sociais. Vamos lá? Roma antiga, ela vai passar por 3 períodos. A gente vai ver as características desses 3 períodos. Período monárquico, aonde os romanos eram governados por um rei. Monarquia, rei. Período republicano, aonde a gente vai ter um sistema de governo, onde vai ter os senadores que vão governar esse período, não? Ok? E o período finaliza com o período de império, que vai até quando começa a Idade Média. Aqui vocês estão vendo, monarquia, 753 a.C., república, 509 a.C., e o império, 427 a.C. a 476 depois de Cristo. Então, lembrando que a contagem do tempo antes do nascimento de Jesus Cristo, ela era na ordem decrescente. Então você vê aqui, de 753 vem para 27 a.C. e quando Jesus Cristo nasce, zera e começa a contar na ordem crescente. Por isso que aqui já está 476 depois de Cristo. Ok? Porque o nosso próprio calendário é uma herança desse período. O nosso calendário é o calendário cristão, ok? Que se baseia no nascimento de Jesus Cristo. É o mesmo calendário da Europa. Vamos lá, meu querido. Vamos ver aqui agora sobre a fundação de Roma. Quais povos vão fundar Roma? Os italiotas, os gregos e etruscos. Pode levantar um pouquinho? Pode baixar, pode baixar. Abaixa mais, produção. Pode descer. Isso. Pode baixar mais. Subir mais. Então a gente vai ter aqui esses 3 povos que vão fundar Roma. São os povos que habitavam o que hoje é o país da Itália. Os etruscos, os antigos gregos. Ok? Só que quando a gente fala de Roma, os romanos eles viviam muito a mitologia grega. Então, os romanos eles eram um pouco discriminados porque eram considerados um povo de miscigenação, e eles não aceitavam essa miscigenação, semelhante ao que acontece no Brasil hoje. Africano
né? O europeu, o indígena e outros povos. Então eles vão inventar um mito. E esse mito vai ser o chamado mito da loba, onde vai dizer que os romanos vão ser originados de duas crianças que foram abandonadas, filhos de um rei, e essa loba vai criar esse menino até uma certa idade, e aí um caçador encontra essa loba com esse menino, espanta esse lobo, pega esse menino, cria, e esses meninos quando crescem retornam para tomar o seu reino. É um mito, ok? Um animal selvagem criando duas crianças. É um mito, o mito é uma história que não existe, ela serve para explicar o que a ciência não explica. E aí a gente vai ver aqui agora, características da Roma Antiga no período da monarquia. Então, no período da monarquia, sobe um pouquinho, a gente vai ver aqui que a sociedade ela era extremamente desigual. E você vai ter grupos na sociedade que possuíam mais privilégio do que o outro. Então, era uma extrema desigualdade. Então, patrício eram os ricos, donos de terras, ok? Então, na formação de Roma, aquelas primeiras famílias que vão se apropriar das terras, que são as grandes famílias, vão se tornar também os líderes locais. E esses líderes locais, que eram os que eram donos de terra, eram chamados de patrício. Clientes eram os dependentes dos patrícios. Poderia ser um filho de escravo que passou a servir a esse patrício, ok? Plebeus eram os comerciantes, os agricultores, que eram os homens livres sem direitos. Quando a gente fala que na sociedade extremamente desigual, é porque o nascimento, as pessoas estavam divididas na sociedade de acordo com o seu nascimento. Quem nasceu como patrício vai ser sempre patrício. Quem nasceu na classe dos plebeus como comerciantes, agricultores, pessoas pobres, livres, vai ser sempre plebeus. E quem nasceu na condição de escravo, por alguma razão, vai continuar como escravo. Ok? Então, além dessa desigualdade, a divisão social estava atrelada ao seu nascimento. A grupo que possuía privilégios era o patrício. Sobe aí. Então, os privilégios dos cidadãos das cidades antigas se originavam da condição de proprietários rurais. Ou seja, os primeiros, os mais poderosos são os primeiros proprietários. Vamos lá, meu querido. Subindo aí. Período monárquico, a economia era a agropastoria, ou seja, a produção agrícola e pastoreio. No período da monarquia era o principal produto. Vamos lá, me embolei um pouquinho, mas vamos que vamos aqui. Perdi um pouco o foco. Período monárquico, pode subir mais um pouquinho. A gente tem aí a característica política. Como eu afirmei antes, quem governava era um rei, esse rei era eleito por uma assembleia, essa assembleia era formada justamente pelos grandes proprietários rurais, que eram os patrícios, ok? E quem controlava esse rei era o Senado, que era justamente quem fazia parte dessa assembleia. O Senado toma as decisões e controla o rei, também chamado de Conselho dos Anciãos. Roma tem uma outra característica, né, que as pessoas mais velhas, pelo menos as nobres, eram as pessoas mais respeitadas na sociedade por ter experiência, conhecimento. Então esses anciãos formavam o Senado e eles tomavam as decisões da cidade e aí o rei executava. O rei possivelmente era uma pessoa desse grupo social. Vamos lá? Então vejam a diferença, né? No Egito Antigo, o rei era considerado soberano, era considerado Deus, era um chefe militar, religioso e executivo. Aqui o rei já tem essa característica. Ele é da nobreza, mas ele é controlado por essa nobreza. Então, período monárquico, características. Pode subir mais um pouquinho. A gente tem aqui. Os últimos reis desse período tentaram diminuir a ação do Senado, que em resposta com o apoio dos patrícios, implantaram a república. Então veja aí essa característica marcante da monarquia. Os reis, eles queriam ser considerados, tentou se tornar soberano, independente desse poder que era o poder do Senado, e automaticamente, para acabar com a monarquia, esses poderosos, eles vão fundar a república, que a gente vai ver agora as características. Período republicano, a gente já vai ter uma sociedade diferente do período da monarquia. Os plebeus, que eram os homens livres, nesse período ganham mais espaço no cenário político com a criação do tribuno da plebe. Então a república vai ser um período em que os plebeus vão reivindicar direitos,
porque era a maioria da população, talvez 80%, 60%, metade da população romana. Então eles praticamente sustentavam Roma com os seus impostos. E aí a partir desse momento vai acontecer uma revolta plebeia, e essa revolta plebeia vai se organizar onde esses plebeus eles vão sair de Roma e vão ameaçar o governo romano, que enquanto não concedesse direitos políticos, direitos sociais, eles ou iam fundar outra cidade ou não iam voltar para Roma. Como Roma dependia desses trabalhadores, concedeu. E dessas concessões foi o tribuno da plebe, aonde qualquer decisão que o Senado fosse tomar, que a classe poderosa fosse tomar, o tribuno da plebe era o grupo de pessoas, representantes dos plebeus, que decidia a favor ou contra. Ou seja, o plebeu passa a ter representatividade, né, na política. Pode subir, meu querido. Vamos lá, ligeiro. Período republicano, a economia, você vai ter aí as atividades também. A criação de gado, a agricultura, e a gente vai ter um amplo crescimento do comércio. Beleza? A política, quem governava eram os senadores e os magistrados faziam as funções executivas, que eram os juízes, né? Sempre participantes dos patrícios, e em um certo momento, nesses magistrados, a gente tem aí o tribuno da plebe. Pode passar. Período republicano, o tribuno da plebe representava os plebeus, era o direito de voto no Senado. Então, quando ia se criar alguma lei, e essa lei de alguma forma não beneficiava os plebeus, o tribuno da plebe tem o direito de fazer esse veto, ok? Cômica das plebes, volta aqui rapidinho. Aqui, cômica das plebes era a Assembleia para eleger o Tribunal da Plebe. Então, é como se fossem os deputados que a gente tem hoje, o Congresso Nacional, os deputados federais, que votam as leis, que votam aos trabalhos que o presidente Bolsonaro faz. Vamos nessa. Características. Em 1450, os plebeus conseguiram a lei das 12 tábuas, que autorizava o casamento com os patrícios e proibia a escravidão por dívida. Então, aí é o direito romano. Um plebeu, se ele tomasse algum dinheiro emprestado e se ele não pagasse, ele ficava escravo, ou seja, perdia a sua liberdade e ficava escravo. Por exemplo, eu tomei um dinheiro e fiquei 2 anos para pagar essa dívida. Durante 2 anos eu não paguei, eu ia ficar 2 anos como escravo, ou 4 anos. Quem ia determinar era quem eu peguei o dinheiro. Ao mesmo tempo, o casamento entre patrícios e plebeus, existia muito caso de abuso sexual ou de relações, né, entre homens ou mulheres, vice-versa, patrícios com plebeus, só que era proibido o casamento. A gente tem até um conto sobre isso, que é o conto, eu acabei de me esquecer, da Cinderela. A Cinderela representa mais ou menos isso, aonde um príncipe ele vai escolher uma princesa, mas a relação entre uma plebeia era proibido. E aí rola toda aquela dinâmica do conto e se descobre que ela não era totalmente uma plebeia, né? Que ela também era uma patrícia. Mas no desenrolar do conto vai mostrar justamente isso. Esse problema, não podia ter esse casamento. Vamos lá? Então isso aí foi um direito social conquistado pelos plebeus. Né? No período da República, com guerras, Roma passa a tornar escravo aquele que perdeu a guerra. Então, Roma vai se tornar uma sociedade escravista, todo o povo que ela passa a dominar, os derrotados em guerra, ela torna escravo. Esses escravos vão fazer limpeza de rua, construções de obras públicas. Vamos lá, pode subir. Roma conheceu o seu auge, apogeu é auge, o momento mais brilhante. Cresce popularmente, gerando conflitos sociais. Pão e circo, distribuir trigo e a promoção de espetáculos. Então, a população ela cresceu e essa população ela vai reivindicar terras, vai reivindicar direitos sociais, como aconteceu. E uma das políticas muito famosas em Roma é a política do pão e circo, aonde nesse momento os senadores e imperadores vão criar justamente, a gente viu ali os coliseus, aonde essas pessoas vão estar tendo entretenimento. Isso é muito comum aqui, por exemplo, em Salvador. O prefeito coloca aí aniversário de Cajazeiras, aniversário de Salvador, coloca festa na Pranaica. Então, ou seja, o pão seria os direitos
né? Asfalto, limpeza de rua. Só que o povo não vive só de limpeza. O circo seria justamente os entretenimentos, né? Festa de Ano Novo, Carnaval e assim vice-versa, que hoje é constituído também como direito da população. Vamos lá? Expansão romana pelo mar no Mediterrâneo gerou um grande número de escravos, o predomínio do comércio. Também a gente vai ter o êxodo rural, a população saindo da cidade para o campo, ou do campo para a cidade. A crescente influência da cultura dos povos conquistados, em especial os gregos, alternando as práticas religiosas romanas. Ao mesmo tempo, o enriquecimento do Estado romano. Então, Roma se tornou um Estado escravista, quanto mais dominava, mais conseguia trabalho escravo e esses povos pagavam impostos. Ok? Pode passar. Período republicano. Nesse período republicano, devido à população crescer demais, os irmãos Gracos, eles vão propor ao Senado de Roma uma chamada reforma agrária. Fica atento que isso aí normalmente é questão de prova. Então, quando vocês irem falar do irmão Graco, por meio do tribuno da plebe, eles promoveram ou tentaram fazer uma reforma agrária, que era fazer o quê? Distribuição de terra. A gente viu que na história de romana, os donos de terra eram os patrícios, as grandes famílias, as primeiras famílias de Roma. Então, muitas pessoas habitavam nas terras, mas não eram donos. Então, eles vão propor isso aí, mas na prática isso não vai funcionar, eles vão ser até assassinados. Vamos lá. Período republicano, as crises levaram ao surgimento dos chamados triunviratos. E o primeiro foi o governador Júlio César, depois Crasso e Pompeu. Então, a crise na República vai acontecer e a gente passa para uma nova fase em Roma, que vai ser o período do Império. São os imperadores e o famoso Júlio César, vários filmes, a gente tem aí desenhos sobre Asterix e Obelix contra Roma, por exemplo. A gente vai ter aí esses imperadores. Vamos ver algumas características? Então, Roma nesse período vai estar passando por lutas internas, a crise, a falta de terra, aumento da população, fome, né? Rivalidades entre esses imperadores. O que acontecia? Quem eram esses imperadores? Quem vai se tornar imperador em Roma são os generais dos exércitos. Então esses generais que tinham mais soldados à sua disposição se aliavam com os donos de terra e passavam a governar. Só que você tinha vários generais, daí o triunvirato. Um general terminava matando o outro, ok? No final das contas. Aconteceu, aí a gente tem um exemplo aí da ditadura e assassinato de César, por exemplo, Júlio César. A gente vai ter outra rivalidade de Otávio e Antônio. O vencedor é quem governava. Então você tinha aí envenenamento, exército contra esses generais, tudo isso para assumir o poder de Roma. Então, esse primeiro período aí foi um período de crise institucional, aonde, quando não era um imperador matando o outro, eram aqueles antigos senadores querendo acabar com o império, porque o imperador ele não tinha limite, e aí envenenava essas pessoas. Passa aí, meu querido, para a gente encerrar aqui. Júlio César foi um dos mais famosos, adquiriu grandes poderes, um ditador perpétuo e um senso vitalício. Então veja, o governo dele era vitalício, passava de pai para filho, não tinha limites, lutas políticas pelo poder, sobretudo no Senado romano. Então foi o que eu acabei de falar. Passa aí. Sociedade, bota aí. A economia nesse período também vai ter o comércio, pode passar, pode subir, isso. Então aí aqui a imagem do Coliseu, do pão e circo, né, que era o entretenimento, pode passar. O Alto Império nasceu no governo de Otávio, foi o governo de Otávio Augusto, foi quando nasceu Jesus Cristo e vai originar uma nova religião. Lembrando que os romanos eles eram politeístas, acreditavam na mitologia grega, ou seja, né, os deuses explicavam as coisas, você tinha muitas cerimônias para esse Deus, e nesse momento é quando nasce Jesus Cristo, e quando vai iniciar o cristianismo, e alguns desses povos que eram dominados pelos romanos eram os povos hebreus, e que vão se tornar cristãos, e vai influenciar a cultura romana. Então, só para fechar, por exemplo, qual é a relação do cristianismo com Roma? Vai acontecer que durante muito tempo, o cristianismo, os cristãos vão ser perseguidos pelos romanos, pelo Império Romano. Por quê? Porque os cristãos tinham um princípio básico: não terás outros deuses diante de mim.
Então, por exemplo, o imperador, ele era a favor de que todos se ajoelhassem para ele e o adorassem. E nesse momento, os cristãos não vão se submeter a isso. Então, o imperador, no primeiro momento, achava que os cristãos eram povos traidores. Então, durante muito tempo, foram perseguidos. Depois de uma temporada de perseguição, muitas pessoas mortas. Isso aí tem relatos bíblicos, na narrativa bíblica. A gente vai ver o que é que vai acontecer. Muitos ricos de Roma vão começar a aderir ao cristianismo, vão crer em Jesus Cristo. Então aí, os ricos, são as pessoas que tinham dinheiro. Para não perder o apoio dos ricos, o imperador vai decretar em Roma o cristianismo como religião oficial. E é dessa forma que Roma torna-se a capital do cristianismo nessa antiguidade. Passa aí para a gente estar encerrando. Então aqui a gente está vendo, foi justamente essas características que eu dei a vocês. E a gente vai ver que o Império Romano, como todo império, um dia cai. Roma ele vai entrar em crise. Por quê? Povos dominados vão se rebelar. A gente vai ter ao mesmo tempo os chamados povos bárbaros. Quem eram esses povos bárbaros? Era todo o povo que não era romano. Vai começar a invadir Roma. Então a falta de escravos, a falta de dinheiro para pagar o exército, para manter essa imensidão do império, vai gerar essas dificuldades e o que vai contribuir justamente para a crise do Império Romano. E Roma vai ser dividida em Roma do Oriente e Roma do Ocidente. Uma sede de Roma no Ocidente vai ser justamente aí em Roma, na Itália, e a outra vai ser em Roma, no Oriente, que vai ser na antiga Turquia, no Oriente Médio. E Roma do Ocidente vai entrar em falência. Mais à frente a gente vai estudar o restante. Convido a vocês a estudarem o livro e até a próxima.